quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Os irmãos, gostaria de convidar os irmãos para abrirem a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 8. Atos capítulo 8, a partir do verso de número 26. Glória a Deus. Quantos irmãos estão procurando o texto da palavra de Deus? Eu quero louvar o nome do Senhor, bendizer o nome santo dele, pela grande oportunidade que ele nos dá de estarmos aqui na presença do Senhor, na comunhão com os irmãos. Agradecer também ao pastor Will Tinick também por essa oportunidade. Maravilhoso, né, meus irmãos? A comunhão com os irmãos e nós meditarmos na palavra de Deus, né, que é alimento vivo para as nossas almas. Os irmãos encontraram? Atos 8, a partir do verso 26, diz assim a palavra do nosso Deus. Um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando a seu país. E assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías, então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou. E começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e o eunuco não o viu mais. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto e, seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Os irmãos têm liberdade de sentar, dando glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, essa passagem maravilhosa, né, do livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, né, que era o evangelista. Lucas escreveu o evangelho que tem o seu próprio nome e escreveu os Atos dos Apóstolos. E nós temos estudado de uma maneira bem profunda, né, a questão desses Atos dos Apóstolos, né, que na nossa escola bíblica dominical. E eu quero frisar com os irmãos a importância de nós virmos à escola dominical. Que ali nós temos a oportunidade de nos aprofundar na palavra de Deus, nos alimentar. E a palavra verdadeiramente é alimento para nossas almas. Amém? Meus irmãos, o texto que nós lemos, se nós formos entrar no contexto do que estava acontecendo ali, nós teríamos que ter bastante tempo realmente. Mas nós vamos pedir para o Espírito Santo de Deus nos trazer aquilo que vai trazer para nós hoje algo para edificar as nossas vidas e a nossa caminhada. Uma compreensão melhor do que é o Evangelho de Cristo, o plano de salvação do Senhor para as nossas almas. O tema principal aqui é a respeito do batismo. Isso é claro, né? Porque a questão ali do eunuco, aquela conversa com Filipe, né? E culminou no batismo nas águas ali de
daquele estrangeiro, né? Daquele homem que era da Etiópia. E nós já começamos a delinear algo aqui interessante, né? Porque foi falar de uma nação específica, né? De um povo específico, um povo diferente daquele dos judeus. Filipe era judeu. O contexto que nós temos aqui era um contexto super difícil para a igreja, porque era um contexto de perseguição. A coisa não estava tranquila ali em Israel. Não estava tranquilo, verdadeiramente. Eu não sei se algum tempo teve tranquilo. Talvez na época de Salomão foi tranquilo, né? E até Salomão está relacionado com essa história também aqui, né? Mas a igreja lá em Jerusalém estava sendo perseguida. Tinha um diácono que foi levantado, que era Estevão, que ele foi morto por pregar a palavra de Deus. Então as pessoas não toleravam, não resistiam, né, ouvir a mensagem da salvação e queriam calar ali Estevão, mataram Estevão. Filipe era amigo de Estevão. Naquele contexto ele tem que sair de Jerusalém, até para cumprir o mandato do Senhor Jesus, que era para que fosse pregada a mensagem do Evangelho, né, não só nos limites ali de Jerusalém, mas também em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Então o Senhor usou, muitas vezes Ele permite que haja algo difícil acontecer na vida do povo de Deus, para que a mensagem do Evangelho seja propagada. Olha só que coisa interessante. O Senhor usa muitas vezes situações difíceis nas nossas vidas. Talvez você esteja passando por uma situação difícil na sua vida, uma situação que você se sente acuado, se sente perseguido muitas vezes, mas com certeza é um plano de Deus, porque tudo que acontece na vida do servo do Senhor é plano de Deus para te trazer para mais perto dele. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, aqui também nesse contexto ele traz ali à baila um assunto muito importante, que é a questão do preconceito. O preconceito que muitas vezes está enraizado em nós, né? E a palavra de Deus, ela não oculta isso dos irmãos, sabia? Quando nós lemos a palavra de Deus, existem várias situações em que o próprio Senhor Jesus, ele reclama essa situação do preconceito. E o preconceito, ele está em vários âmbitos. A gente pode ver como exemplos da palavra de Deus, né? Jesus, quando ele pregou ali no Evangelho, eles iam por regiões ali que os judeus não gostavam de ir, né? Por exemplo, a questão de Samaria, que era perto de Jerusalém, né? Samaria estava ali mais ou menos 100 quilômetros de Jerusalém, só que o povo que estava lá tinha uma origem também em Jacó, em Israel, só que era um povo misturado. Então os judeus não gostavam dos samaritanos, não gostavam mesmo. Eles tinham disputas, tanto que a palavra registra que Jesus vai lá e prega para uma mulher samaritana, e as pessoas ficam admiradas. Como que ele está falando com a mulher samaritana? Ela mesmo não entendeu. Mas como é que você é judeu, e ela sabia que ele era judeu por causa das vestes deles, e você conversa com a mulher samaritana? Então é confrontado aquilo, e Jesus vai e fala o que? A palavra do reino de Deus. Jesus, ele sempre manteve essa questão do reino de Deus, né? O contexto ali era Israel, né? Existia uma nação, só que Jesus não pregava a nação de Israel. Ele não pregava, olha, tem que ter o Estado de Israel. Ele pregava o reino de Deus, algo muito maior. Ali nós vemos também o próprio Senhor Jesus, quando ele foi para a cruz, que ele carregou a cruz dele, né, durante aquele caminho da Via Crucis, né? Jesus estava sendo judiado, maltratado, ficou cansado, né? Eles batiam em Jesus enquanto ele carregava uma pesada cruz, e ele estava no meio ali dos irmãos dele, dos judeus, né? E ninguém ajudou Jesus a segurar aquela cruz. E houve um homem que o nome dele era chamado Simão, Sirineu, né? Ou seja, de uma região também da África, onde as pessoas, aquele africano era um negro, por exemplo, que ajudou Jesus Cristo a carregar a cruz. Um homem que não tinha nada a ver com a cultura de Israel, mas Deus usou aquele homem para ter aquele privilégio, né, de ajudar Jesus naquele caminho. Tinha um propósito para todas as coisas. Na própria Samaria, né, onde esse Filipe estava pregando, né, um local que nós falamos aqui, os judeus não gostavam. A palavra diz que quando Filipe pregava a palavra, né, as pessoas eram curadas. Demônios eram expulsos das pessoas. As pessoas estavam endemoniadas, por quê? Elas estavam endemoniadas porque elas estavam mexendo com coisas ocultas, né, e que traziam prejuízos.
mas com a ministração da palavra de Deus, esses demônios eram expulsos da vida das pessoas. As pessoas eram curadas, cegos passavam a enxergar, coxos passaram a andar, sinais semelhantes ao que o próprio Senhor Jesus operou no seu ministério. Felipe ali como servo de Deus, pela ministração da palavra, e nós vamos colocar algo importante aqui, porque a ministração da palavra de Deus é poderosa. Porque através da palavra as pessoas são alcançadas e as pessoas são restauradas. Louvado seja o nome do Senhor. Felipe estava pregando ali em Samaria, uma multidão de pessoas. De repente o Senhor pega e fala: Felipe, sai daí de Samaria, onde você está pregando, né? Imagina que a pregação dele era poderosa, muita gente ouvindo. Felipe podia pensar assim: puxa, mas está tão bom aqui, né? Tanta gente aqui ouvindo a palavra do Evangelho, as pessoas estão sendo curadas aqui. E ele fala assim: não, você vai sair daí, Felipe. Eu tenho um propósito para um único homem que está andando ali. Ele saiu de Jerusalém e ele está voltando para a casa dele. Sabe onde era a casa do etíope? A mais de 4.000 quilômetros de Jerusalém. Muitas vezes nós pensamos assim: puxa, a igreja mudou de lugar, será que é perto, será que é longe, né? E muitas vezes, puxa, é tão longe, eu gostaria que fosse perto. Aquele homem, ele saiu da terra dele, né? Eu não tenho nem ideia de quanto tempo demorou essa viagem para ele chegar até Jerusalém. Mas por que esse homem foi para Jerusalém? Isso foi algo que aconteceu mais de 900 anos antes, né? Quando no ministério ali, no reinado de Salomão, que era um homem sábio, uma rainha lá de Sabá, da terra desse etíope, ouviu falar da sabedoria de Salomão e falou: não, eu quero ver com os meus próprios, eu quero ouvir com os meus próprios ouvidos, né? Não ver com os meus próprios ouvidos. Eu quero estar perto desse homem tão sábio, né? Que o Espírito de Deus está sobre ele. E ela foi e se admirou das palavras ali e dos feitos de Salomão e de como as coisas eram organizadas, né? No reino de Salomão. A sabedoria dele foi e provou da sabedoria e falou: eu quero essa sabedoria. Eu quero provar desse Deus que Salomão servia, né? Então imagina, depois de 900 anos, né? A palavra nos diz muito claro que Salomão enviou pessoas ali que eram rabinos ali para a Etiópia para instruir o povo na palavra de Deus. Imagina, 900 anos depois ainda tinha pessoas da Etiópia que iam até Jerusalém para receber a mensagem da palavra. Só que quando nós vamos ver a vida desse etíope, e nós começamos a pensar, né? Ele é um homem estrangeiro, a cor dele, da pele dele era diferente das pessoas ali de Israel. A condição de eunuco era uma condição também que impedia ele de assistir na Assembleia do Senhor. Sabia disso? Quando nós vamos ali para Deuteronômio 23, ali descreve as pessoas que podiam participar da Assembleia de Deus, né? E os eunucos não podiam participar. Não podiam participar. E ele ia mesmo assim. Ele ia mesmo assim. Ele ia mesmo assim porque ele aprendeu a respeito do Deus Todo-Poderoso. E ele queria servir e adorar esse Deus. E a palavra nos diz aqui claramente que ele foi para Jerusalém para adorar. E quando ele estava voltando, o Senhor tinha um plano para a vida daquele homem. Para a vida daquele homem que muitas vezes as pessoas que estavam ali congregando com ele olhavam para ele de... Sabe aquela olhada assim, falando: quem é essa pessoa aqui? Essa pessoa nem devia estar aqui conosco. Não é isso que muitas vezes as pessoas pensam? Muitas pessoas, ainda que sejam crentes do Senhor, como era o caso do povo de Israel, estava cheio de preconceito. Eles falavam assim, os judeus, né, os fariseus, eles oravam a Deus, dando graças a Deus, porque eles não eram que nem os samaritanos, que eles não eram impuros como fulano de tal, como os gentios, né? Os gentios eram aquelas pessoas que não eram judeus. Essa questão da nacionalidade, né? E Jesus, ele sempre mostrou que o evangelho do reino de Deus não era limitado a uma nação. E muitas vezes as pessoas que eram religiosas, elas queriam ali escancarar as divisões entre as pessoas para justificar a exclusão e que as pessoas não recebessem a palavra. Os próprios ali, evangelistas, os próprios apóstolos, inclusive, eles tinham um entendimento no início de que a pregação do evangelho era somente para os judeus mesmo. E eles foram aprendendo, porque o Senhor Jesus foi esclarecendo para eles, né? E nessa situação, né, quando Felipe ele sai ali de Gaza,
né? Ele rodou mais ou menos 150 quilômetros para chegar de Samaria até Gaza para encontrar com esse etíope. E o Espírito Santo de Deus falou para Felipe: Felipe, corre atrás desse homem. Olha só, aquele homem era rico, né? Porque ele era o chefe do tesoureiro da rainha de Candace, que era um reino rico. Ele devia estar em cima de um animal. E o Espírito Santo de Deus falou assim: Felipe, corre atrás dele. Ele saiu correndo, né? E ele olhou e viu o etíope, e viu que o etíope estava lendo a palavra de Deus. Olha só, o etíope estava lendo a palavra. Então são coisas que nós temos que observar. Ele estava lendo a palavra, e aí Felipe faz uma pergunta para ele: você entende aquilo que você está lendo? E aí o etíope responde assim: como que eu posso entender se alguém não me explicar? E aí nasceu ali o desejo no coração do etíope para entender. Então ele não se conformou de ler e não entender. Ele chama Felipe. Felipe vai lá e sobe ali no animal, né, na carruagem que eles estavam ali. E ele falou assim: olha, o que você está lendo? Ele começa a ler uma passagem que está no livro de Isaías. E o livro de Isaías, ele é conhecido como o profeta messiânico, ou seja, o profeta que mais anunciou a vinda esperada do Messias. E aí quando o etíope estava lendo ali, olha, ele foi levado como ovelha ao matadouro. Veja que essa palavra foi escrita 750 anos antes do que eles estavam ali. Ele foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador. Ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Certamente o etíope estava lendo ali, ele começou a pensar: de que esse profeta está falando? De que ele está falando? Ele está falando de si mesmo? Ou ele está falando de outra pessoa? Sabe por quê? Porque quando ele provavelmente leu, né, na sua humilhação lhe negaram justiça. E quem poderá falar da sua descendência? Podia ser que ele estivesse pensando que ele estava falando dele mesmo, do próprio etíope. Porque a condição de eunuco, né, exterminava a possibilidade de ele ter qualquer tipo de descendência. Não foi algo que ele fez porque ele queria. Aquela condição que ele estava não é porque ele queria. É uma condição que para o homem era uma condição de humilhação. Então era natural que ele olhasse para aquela palavra: eu acho que esse profeta está falando de mim. Os irmãos já tiveram a impressão de vir ao culto e na administração da palavra, puxa, essa palavra é para mim, não é isso? Porque está falando a minha vida. Ele se enxergou muito provavelmente nesse contexto aqui. Mas Felipe, ele dá a direção correta. Porque, meus irmãos, o Evangelho de Cristo verdadeiramente ele tem um destinatário, é para cada um de nós, é verdade isso. Então não é coincidência de você estar na casa do Senhor e falar algo que toca profundamente no seu coração, que confronta você com a tua realidade, confronta você com a humilhação que talvez você tenha passado, por uma situação que você tenha vivido, por uma situação que você chega assim e fala: as pessoas parecem que não gostam de mim, né? Eu estou num ambiente hostil para mim. E aí você tem aquela impressão que está falando com você, mas a principal direção e centralidade da palavra é o Senhor Jesus. Felipe esclarece isso. Olha, ele está falando, a partir dessa mensagem ele começou a ler, e ele está falando de Jesus. E olha que coisa maravilhosa, né? Porque Felipe, ele veio desse contexto de perseguição, mataram o seu amigo, né? Ele podia falar: olha, mataram o meu amigo que estava ali servindo a Deus. Ele podia falar assim: olha, você não sabe, rapaz, dos feitos que eu fiz ali em Samaria. Eu preguei a palavra e teve um negócio ali, as pessoas foram curadas, as pessoas foram abençoadas, os demônios foram expulsos. Felipe não falou nada disso. Felipe não falou de si mesmo. Ele pregou o que era para ser pregado. Ele pregou a Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E, meus irmãos, ele foi esclarecendo ali e quebrando ali todas as barreiras possíveis, né? Todas as barreiras possíveis. E tinha mais barreira para ser enfrentada, né? Porque aquele homem, ele começou a receber a mensagem, e com certeza o Senhor foi lá e tocou naquele homem etíope. E conforme eles foram caminhando, eles viram que tinha água. E aí a questão do batismo, né? Nós falamos. Aí o tipo falou assim: olha, tem água aqui.
E com certeza era água suficiente para poder mergulhar, né? Porque o batismo é um batismo de imersão, né? Imersão das águas. E o batismo, meus irmãos, ele tem um propósito muito profundo na caminhada do cristão. Muito profundo. Na verdade, o batismo, ele é uma ordenança de Cristo. Cristo, ele deixou 2 ordenanças, pastor. Olha só, ele deixou duas ordenanças. Uma é fazer memória dele na ceia, né? Daquilo que ele fez por nós, né? Aquele momento do partir do pão, né? Representando que ele foi partido, ele foi crucificado ali na cruz do Calvário em favor das nossas almas. Ele derramou seu sangue e o Senhor, ele deixou como ordenança para a igreja de fazer memória disso. Nós precisamos fazer memória disso. Ele também fez uma menção do batismo nas águas. E olha que coisa importante. Isso é tão importante que o próprio Senhor Jesus, ele foi batizado. Ele sendo Deus, ele desceu da glória, né? E, na verdade, imagina o seguinte, ele tinha uma glória desde o princípio de todas as coisas, né? A glória com Deus. Ele se humilha para ficar à semelhança de um homem como eu e você. Glória a Jesus. Primeira humilhação dele. E ele pega, né? Ele encontra com João Batista, que era seu primo, que veio um pouquinho antes dele para anunciar a vinda do Messias. E ele vai lá e fala para João Batista, olha, João Batista, que pregava, né, o batismo de arrependimento. E esse batismo de arrependimento nas águas era muito conhecido entre os judeus, porque essa questão dos judeus, os judeus eles não são muito de fazer proselitismo, né, na verdade. Eles não são muito de convencer as pessoas a vir para a presença e para assumir a religião deles. Diferente de nós, né? Porque nós temos esse mandato do Senhor de pregar o Evangelho para todas as nações, né? Mas acontecia de alguém que fosse se tornar judeu, tinha que fazer uma purificação nas águas. E João Batista, quando pregava no deserto, ele pregava para os judeus se converterem. Olha só, a mesma coisa que falar assim, olha para vocês, nós estamos pregando para uma audiência aqui de pessoas crentes em Deus, né? Mas fala para vocês e para mim mesmo, olha, vocês precisam se converter. Isso é uma grande realidade, nós precisamos nos converter a Cristo. Nós precisamos nos converter à mensagem verdadeira de Cristo. E não dá para a gente se converter a Cristo e continuar fazendo as mesmas coisas que a gente fazia antes. E não dá para você se converter a Cristo e continuar com o mesmo preconceito que você tinha no seu coração, como antes você tinha. Não dá. É necessário haver uma mudança profunda em nós. Glória a Jesus. São quebras de paradigmas. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é especialista, nós falamos isso hoje, né? Especialista em quebrar paradigmas. Coisas que são estabelecidas, que olha, é assim mesmo. Precisamos quebrar aquele negócio do nacionalismo, né? E começar a colocar diferenças, né? Olha, o Senhor Jesus, inclusive, ele fez Pedro ir até a casa de um homem, que nós falamos hoje na escola bíblica dominical, Cornélio, que era um romano. Podemos dizer que Cornélio era um imigrante ilegal. Sim ou não? Ou vai dizer que Cornélio chegou em Israel com visto para entrar em Israel? Pior do que isso, era um invasor. Ele invadiu Israel. Ele invadiu Israel e aquele governo, ele imputava no povo de Israel uma pena pesada ali, para eles. E mesmo assim, e Pedro falou assim, olha, de jeito nenhum que eu entraria na casa de um homem que não é judeu, um rapaz, um romano. Né? Aí vem aquela questão do racismo, né? por nacionalidade, né? O próprio Natanael, né? Quando foi impactado por um outro Felipe, olha Felipe, nós encontramos aquele que Moisés falou, né? Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, filho de José. E ele fala assim, poderá alguma coisa boa vir de Nazaré? De novo. As pessoas têm esse preconceito até pela forma como você fala. Se você fala diferente um do outro. E como é que nós podemos continuar com isso? Como é que nós podemos continuar com isso? E se dizer cristão. Então o Senhor, Ele quer mudar isso nos nossos corações. E são coisas difíceis, muitas vezes nós não admitimos. Mas nós sentimos e nós precisamos expor o nosso pecado. Nós precisamos confessar o nosso pecado. E nos arrepender dos nossos pecados. E esse é o caminho ali do batismo. É você se reconhecer como pecador. Enquanto você acha que é uma pessoa cheia de virtudes, uma pessoa honesta, e está bem, está certo mesmo, você tem que ser honesto mesmo. Você tem que ser cumpridor dos seus contratos, você tem que ser honesto no seu casamento.
Você tem que fazer as coisas direito, realmente. Mas isso ainda não é suficiente para você ter salvação. Quando você começar a compreender que você é pecador, que você é pecadora, porque essa é a condição do homem, e nós nos rendemos diante de quem? De Deus. De Deus. Nós nos humilhamos diante de homens. Jesus, ele se humilhou. Ele deu um exemplo para nós. Mas algo maravilhoso aconteceu quando Jesus falou para João Batista, né? Olha, eu quero ser batizado. João Batista falou assim: Senhor, mas na verdade era para eu ser batizado pelo Senhor. Ele falou: não, faz isso. Faz isso. Mas olha que coisa maravilhosa. Quando Jesus ali foi batizado no Rio Jordão, a palavra nos diz que os céus se abriram. Aleluia. Glória a Jesus. Os céus se abriram. Mas não sabem o que é isso? O céu se abriu significa, sabe o quê? Que não há mais nenhuma barreira. Não há mais nenhuma barreira entre nós e Deus. Os irmãos saber que nós estamos aqui reunidos e os céus estão abertos. Aleluia. Os céus estão abertos e nós podemos orar ao nosso Deus diretamente. Ele está nos ouvindo. Ele nos conhece. E quando Jesus foi batizado, né, a primeira coisa que aconteceu foi os céus se abriram. E sabe o que aconteceu depois? O Espírito de Deus em forma corpórea, como uma pomba, foi derramado ali, foi baixado sobre o Senhor Jesus. Sabe o que acontece, meus irmãos? Quando você aceita o Senhor Jesus como o seu único e suficiente Salvador, acontece isso. Acontece que os céus se abrem e não precisa ter mais nenhum intermediário. É você e Deus. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, a palavra diz que houve um terremoto e o véu do templo que separava o povo do lugar santíssimo se rasgou de alto a baixo. Antes só o sacerdote podia entrar, hoje nós temos acesso direto. E o Espírito Santo de Deus é derramado sobre aquele que crê. E sabe o que aconteceu depois ainda, meus irmãos? Quando Jesus foi batizado, os céus se abriram, o Espírito de Deus em forma corpórea foi derramado e Deus falou. Glória a Jesus. Deus falou. A voz que todos ouviram foi essa: eis o meu filho amado em quem me comprazo, em quem eu fico alegre, em quem eu fico feliz. Glória a Deus. Meus irmãos, quando há esse ato do batismo, há festa no céu. O Senhor se alegra, os anjos do céu se alegram, e Deus fala com você, e Deus fala conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Todas as barreiras são quebradas. Todas as barreiras, tudo que nos afastava de Deus, tudo que era um impedimento para que nós tivéssemos acesso a Deus, foi levado terra abaixo, foi lançado por terra, e nós temos acesso ao nosso Salvador. Mas olha os passos, né? Aquele eunuco, aquele etíope, ele estava lendo a palavra. O apreço pela palavra de Deus. Nós precisamos ter apreço, nós precisamos dar valor à palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela contém a verdade. A palavra de Deus, ela contém vida eterna. Você lê a palavra de Deus e Deus fala com você diretamente, através da inspiração do Espírito Santo. Então ele estava lendo a palavra, e aí o Espírito Santo, através da vida de Filipe, vai, esclarece, né, e explica para ele do que a palavra fala, que é a centralidade do Senhor Jesus. Aí depois, sabe o que aconteceu, meus irmãos? O etíope, ele manifestou o desejo de ser batizado. Está entendendo como é que é? É diferente de alguém chegar e convencer você a ser batizado. É diferente. O desejo estava no etíope, estava no eunuco, independente da condição dele. Porque, como eu falei, ali no Deuteronômio, né, no Antigo Testamento, ele não podia nem estar indo para Jerusalém. E ele teve o desejo, ele teve a ousadia. E aí ele chega para Filipe e fala assim: olha, tem água aqui, é lícito. E aí a coisa ficou complicada para Filipe, porque Filipe era judeu, e Filipe conhecia a palavra. E agora? O que eu faço? Filipe, né? O que eu faço? Eu sigo o que o Espírito Santo me moveu de lá de Samaria para cá, para alcançar esse homem etíope. Eu sei da condição dele, que a condição dele não daria direito a isso, mas o Espírito Santo me trouxe aqui. Então esse confronto com Filipe, muitas vezes a gente passa pela leitura
E a gente não passa desapercebido, se você não conhece a palavra. Então, para Filipe, ele estava também numa encruzilhada ali. O que eu faço? E aí o Espírito de Deus que estava com Filipe falou assim: não é lícito. É lícito. É lícito se você crê. Se você crê. E eu vou pedir para os irmãos lerem comigo o que o Filipe falou assim, olha. Vamos ler comigo aqui, olha. No verso 37, no final, última parte do verso 37. O que fala? Começa com creio. Os irmãos encontraram? Vamos ler juntos? Creio. Vamos lá. Os irmãos encontraram ou não? Sim. Capítulo 8, verso 37, a última frase do versículo. Ele diz assim: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Se você crê no fundo do seu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e talvez você está lutando com isso. Talvez você está, olha, ele é o Filho de Deus, e daí? E daí que ele é o Filho de Deus? Ele é o Filho de Deus, ele é o prometido das nações, ele foi aquele que foi enviado pelo próprio plano de Deus, porque o homem, quando ele pecou, né, o primeiro casal, Adão e Eva pecaram, eles tinham tudo diante deles ali, né, e eles deliberadamente, por conta deles mesmos, né, eles tiveram uma série de argumentos depois, mas eles decidiram ter uma vida autônoma em relação a Deus. Eles deram as costas, eles não acreditaram na palavra de Deus, que Deus falou com eles naquela época: olha, se você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, você certamente vai morrer. Eles não creram nessa palavra de Deus, eles não acreditaram em Deus. E Deus, ele já tinha tudo preparado, sabia disso? Deus não foi pego de surpresa com o pecado de Adão e Eva, porque a palavra diz que quando eles foram dar conta para Deus, Deus já tinha preparado vestes, Deus já tinha matado um animal inocente, antes mesmo do homem pecar, sabia disso? Antes de Adão e Eva pecar, Deus já tinha preparado, os animais foram feitos um dia antes da criação do homem. Deus já tinha matado o animal. O homem pecou, quando chegou na presença de Deus, Deus já estava com as vestes prontas. O homem, ele quis colocar uma roupa de figueira, né, para cobrir o que era insuficiente para estar na presença de Deus. Deus, antes que o homem tivesse pecado, antes que você tivesse nascido, ele já tinha a solução para o teu problema. Ele sacrificou um cordeiro, por isso que Jesus é chamado o Cordeiro de Deus. Por isso que João Batista falou assim: olha, eis o Cordeiro de Deus. Não é o Cordeiro de ninguém, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu de forma substitutiva. Era para você e eu estarmos naquela cruz. Éramos nós que merecíamos aquele sofrimento que Jesus teve. Ele entrou no nosso lugar. Ele entrou no nosso lugar na frente, defendendo as nossas almas. Independente do pecado que você e eu cometemos, Ele nos amou primeiro. Ele fez isso por nós. E Ele não olhou para a nossa cor de pele, Ele não olhou para a nossa situação de imigração, Ele não olhou para a nossa nacionalidade, pelo jeito de você falar, pelo jeito de você andar, pelo jeito de você se comportar, pela tua condição. Ele não olhou para nada disso. Ele morreu por nós. Amém. Antes que nós tivéssemos pensado em qualquer coisa em relação a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós vamos pegar isso, a leitura da palavra, o desejo, né? Jesus também, ele quis se batizar, sim ou não? Não foi Jesus que falou? Porque João Batista não queria batizar Jesus, não. Mas ele falou assim: não, eu quero ser batizado. E o eunuco falou assim: eu quero ser batizado. Tem água aqui, é lícito. E eles vão lá, descem, e ele é imerso na água, né? E essa imersão na água, ela representa ali a morte de Cristo. Ela representa para nós a morte do homem velho, da mulher velha, da situação que nós estávamos vivendo, pensando que estava vivendo, mas caminhando para a morte eterna. E quando nós aceitamos, né, nós confessamos que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, Ele é Deus que encarnou e trouxe a mensagem para nós, nós morremos ali com Cristo, né? Quando nós nos afundamos na água, e quando nós saímos da água, somos nova criatura, regenerada. Nós não somos mais os mesmos, não. É impossível você ser a mesma pessoa depois que você aceitou Jesus.
e depois que você confessou diante de todos, publicamente, sem nenhum receio, sem nenhuma reserva, né? Olha, eu confesso que eu sou pecador, eu me arrependo dos meus pecados, porque muitas vezes o homem, ele quer ser firme, né? Ele fala assim, não, é o meu braço que resolve, né? Se não for o meu braço, não tem comida em casa. Não é assim, meus irmãos, porque se Deus tirar o olhar de nós, nós perecemos, a humanidade toda perece. Quando nós confessamos, é Ele, não é nada do que eu fiz ou que você fez, mas é o mérito dele, e você confessa isso, e você tem um desejo, eu quero ser batizado. Meus irmãos, essa é coisa maravilhosa, porque o resultado é maravilhoso. E nós vemos ali que quando o eunuco entrou, ele saiu, a palavra diz que nesse momento, sabe o que aconteceu? Filipe saiu de cena. Ele saiu de cena, sabe por quê? Porque não era para o eunuco seguir Filipe. Dá para entender isso? Não era para o eunuco seguir Filipe, era para ele seguir a Cristo. Então a missão de Filipe já foi feita, né? Olha, já, o Senhor, a palavra diz que o Espírito Santo de Deus, ele arrebatou Filipe de lá, de onde ele estava, de Gaza até Azote, que era mais ou menos uns 70 quilômetros. E Filipe apareceu ali em Azote, uma coisa sobrenatural, né? Uma teletransportação, vamos dizer assim. E a palavra diz o quê? Que o eunuco saiu muito feliz, ele saiu cheio de alegria. Essa alegria é a alegria do Espírito Santo de Deus, que repousa sobre aquele que crê. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós estamos nas últimas horas, nós estamos nos últimos instantes da igreja aqui na terra. Não perca mais tempo. Nós não sabemos se amanhã nós vamos estar vivos. É verdade ou não é? Nós vemos a fragilidade da vida, né? Uma pessoa pode estar com saúde, cheia de vida, de repente ela não está mais aqui. E enquanto nós estamos vivos, você pode hoje confessar que Jesus Cristo é o seu Senhor, que as coisas que impediam você de estar na presença dele, confessar publicamente, sem nenhuma ressalva, você tem toda a autoridade para fazer. Ninguém tem como te convencer disso, mas tem que ser um desejo do seu coração. Agora, você acha que Deus não é poderoso para transformar a sua vida? Você acha que a mão dele está encolhida, que ele não pode estender a tua mão e salvar da situação que você está? Você acha que o ouvido dele está gravado, que ele não pode escutar o clamor da tua alma? Se você fizer isso, você pode ter certeza, o Senhor vai encher sua vida da alegria do Espírito Santo. Aquele homem saiu ali alegre, foi para o seu país, e nós temos a certeza, existem muitos dados históricos, né, da igreja que foi implantada ali na Etiópia a partir da vida desse homem, né, cumprindo ali o propósito de Deus de que todas as nações seriam alcançadas através da ministração da palavra na pessoa maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé. Vou convidar o pastor Will Tinique para dar a conclusão. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Senhor Jesus, quando pregando o Evangelho, me disse que o reino de Deus é como uma pérola de muito valor que alguém achou. E ele vendeu tudo que ele tinha para conquistar aquela pérola. É engraçado pensar que a pérola, ela não é como o diamante, por exemplo, que é usado para cortar alguma coisa, não é? Para ser ponteira de uma faca. A pérola só é bonita, ela é um adorno. Mas a cabeça do homem que comprou a pérola, ele disse assim: a beleza dela, ela vale mais do que a utilidade de qualquer outra coisa. Quando João vê a cidade santa, lá na frente do livro de Apocalipse, ele fala que as portas do céu são pérolas inteiras. Conquistar a pérola aqui é ter um pedacinho da promessa que te leva lá. O que está querendo dizer com isso? Olha, essa vida vai acabar. Não falta muito para isso acontecer. Eu não sei se você acompanha as notícias, tomara que não. Tomara que você não tenha acompanhado as notícias essa semana. Porque não só um país se levanta contra outro, a pessoa toma um tiro no campo de faculdade,
Alguns se levantam na internet e falam bem feito, outros se levantam na internet e falam assim, foi um mártir. Alguns acusam a palavra que o rapaz disse, outros acusam o fato dele ser um defensor de uma causa justa. Os homens não se entendem mais. A porta está se fechando, a oportunidade está se findando. Nós temos duas decisões para tomar no nosso coração dessa manhã aqui em Redondo Beach, cercado do conforto que nós estamos. Olhe bem para você. Olha o conforto que você está cercado. Te faltou alguma coisa hoje de manhã? Quando você abriu a despensa da sua casa, como é que estava a despensa da sua casa? Faltou pão hoje? Faltou manteiga para o seu pão? Aquela manteiga boa, não é? Dias atrás compraram até uma manteigueira nova lá para casa. Um negócio esquisito. Mas a manteiga diz que fica fresca, não é? Não é? Molinha. Você passa no pão, está com fome, né? Não te falta oportunidade, não te falta bênção. Como é que você chegou aqui hoje? Veio a pé, veio de ônibus, veio de bicicleta? O seu carro tem um painel assim de fora a fora assim. Eita. Que ano que é seu carro? É de 1980. Você veio para cá de Escort. Mas existe uma guerra espiritual lá fora pela alma das pessoas. Quando nosso irmão foi transladado para poder pregar o Evangelho, ele não falou assim, poxa Senhor, por que o Senhor escolheu a mim? Ele abraçou a oportunidade que Deus deu. Ele tentou entender o que Deus queria fazer. Quando surgiu a oportunidade de explicar, ele não olhou para o relógio e falou assim, como é que eu saio desse lugar, desse deserto, desse sol? Não, ele sentou, ele falou, abriu o coração. E quando surgiu a oportunidade de o eunuco se entregar, ele tomou aquela oportunidade como uma oportunidade única. Talvez você seja o eunuco hoje, você precise receber Jesus como seu Salvador de uma vez por todas. Você sabe o que significava receber Jesus como Salvador no contexto daquele homem? Eu estou terminando, mas eu preciso explicar para você. Significava fazer o seguinte, olha, para o contexto deles, tá? Eu sou da nação etíope, mas agora eu tenho um rei novo. O nome dele é Jesus. A palavra para Senhor, no grego que eles usavam naquela época, era Kyrios. E Kyrios era a mesma palavra que se usava para trazer a raiz de César, que é César. Era assumir um novo dono. Ele era um eunuco, ele era um escravo. Ele estava assumindo um novo dono. Naquele ato simbólico ele estava dizendo, tem um outro Senhor sobre a minha vida. Não era um ato espiritual simplesmente, eu vou me batizar aqui, vou tomar banho, tem alguém tirando foto ali, eu estou com uma camisa assim, I'm redeemed. Não, era uma transformação completa de paradigma de vida. E não era por causa de emoção, era um entendimento que a vida tinha mudado de verdade. Antes eu era maldito por causa da minha condição, mas porque eu aceitei Jesus, agora eu sou bendito. Antes eu tinha a minha natureza, mas agora eu tenho a natureza de Cristo para mim. Se você precisa receber Jesus como seu Salvador, como Senhor da sua vida, eu quero que você levante uma das suas mãos. Eu quero orar por você hoje. E você pode esperar. Conta os dias na terra, que as coisas vão mudar para o seu lado. Deus vai abrir uma nova porta para você em nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. A outra pessoa que eu quero falar com você é você que precisa dessa disposição. Oh meu Deus, como a gente vive em dias de indisposição. Quanta gente que podia estar disposta, indisposta, intocável, inacessível, imprudente com a própria vida, gasta com tudo menos com a obra de Deus, tem todos os planos na vida menos o plano de se entregar ao Senhor para a chamada de Deus. Eu quero chamar você aqui à frente, missionário e missionária, que vai usar as oportunidades de Deus na sua vida para pregar o Evangelho. Deus vai te encher de unção e você vai fazer grandes sinais através do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu pedi para a Clara cantar esse hino junto comigo, e enquanto nós cantamos eu quero orar por você. Eu quero que você venha aqui à frente.
por toda a minha vida. Ó Senhor, te louvarei, pois seu fôlego é minha vida, pois seu fôlego é minha vida, e jamais te deixarei, e jamais te deixarei. Posso ouvir a sua voz? Posso ouvir a sua voz. É mais doce do que o mel, é mais doce do que o mel, que me livra dessa prova, que me livra dessa prova, e me faz chegar ao céu, e me faz chegar aos céus. Não há ferrolhos, cante assim comigo. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para o que nele crê. Se você receber hoje essa missão, Deus vai te guardar como um escudo. Deus vai guardar a sua vida, a sua entrada, a sua saída, as suas palavras, as suas decisões. Olha, se chegava alguém enfermo, Ele curava. Se chegava alguém endemoniado, Ele libertava. Se chegava alguém pobre, Ele prosperava. Se chegava alguém rico e soberbo, Ele humilhava e depois usava ele na sua obra. Não importa a condição que você chega, o importante é a condição que você sai daqui hoje. Não importa quanto tempo você esperou por isso hoje, o que importa é que o tempo e a hora chegou para que você vá à frente. É a última vez que eu te convido, eu vou cantar o refrão e nós vamos terminar. Se Deus falou com você, e você precisa de alguma coisa de Deus na sua vida, vem aqui à frente. Talvez seja você ter pensado: Senhor, se o Senhor me curar naquela situação, eu vou te servir. Se o Senhor tocar minha vida naquela necessidade que eu tenho, eu vou te servir, sabe? Algumas semanas atrás eu fui na Flórida, eu encontrei a irmã Rita, a minha querida irmã Rita, a mãezona irmã Rita, não é? Esposa do nosso querido presbítero Márcio. E a irmã Rita me pegou no braço e falou assim: Will, aquela jeitão de crente cuiabano, não é? Espalhada. Me pegou pelo braço: meu filho. Eu falei: irmã Rita, eu te vi e me lembrei daquela madrugada. Eu falei: que madrugada, irmã Rita? Eu já sabia que madrugada que era, eu já me lembrava da história. Aquela madrugada que você falou: tem alguém aqui com diabetes. E era eu. E eu fui à frente. Você acredita? Isso tem uns 6 anos, 7 anos. Você acredita que até hoje os meus exames de açúcar dão no lugar? Glória a Deus. Você acredita que até hoje eu estou curada por Deus? E Will, eu lembro aquela noite a sua cara de ué, com medo, procurando, pensando a besteira que você tinha falado, porque alguém estava sendo curado de diabetes. Mas aquela manhã Deus me curou de diabetes, meu filho. Até hoje eu estou curado. E eu fiquei feliz, porque de vez em quando o diabo tenta falar para a gente o seguinte: é coisa da sua cabeça milagre, é coisa da sua cabeça a proteção de Deus. Olha, é coisa da sua cabeça os anjos do Senhor que estão aqui. Olha, é coisa da sua cabeça que Deus toca na vida, que Deus muda a vida. Não é coisa da sua cabeça que Deus vai te guardar. Não é emoção da sua vida que Deus vai cuidar de você. É verdade absoluta. Você pode crer e você pode abraçar isso na sua vida hoje. Se alguma coisa te atrapalha para fazer a obra de Deus, vem aqui deixar no altar do Senhor. Vem aqui apresentar diante de Deus, porque Deus hoje vai tirar, com aquele que tem o poder de tirar qualquer tipo de circunstância e dificuldade,
como aquele que teve o poder de transladar um homem de um lugar para o outro apenas para pregar o Evangelho. Nessa manhã Deus vai fazer isso nesse lugar para a glória do nome de Jesus. Não haver olho. Deixa eu orar por você. Nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças, olha, nem culpa, viu? Nem culpas que te pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois sua palavra é viva, é cura, escudo para o que nele crê. Olha, o presbítero Valdinei, pastor Marcos, me ajude a orar para aquelas irmãs, por gentileza. Senhor, é no nome de Jesus, teu Filho, Senhor, Pai, que nós te agradecemos, ó Pai, pela bondade do teu coração de estarmos na tua presença, Senhor, Pai, na manhã desse dia. Ah, Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, pelo poder do teu Espírito Santo, Senhor, no nosso meio, pela revelação, Senhor, Pai, pela unidade, Senhor. Pai, Senhor, nós te agradecemos pela união, pela comunhão, Senhor. E te agradecemos, ó Senhor, Pai, pelo teu senhorio sobre nós. Ah, Senhor, visita com poder, Senhor. Levanta com glória, Senhor, Pai. Exalta pelo poder do teu amor, Senhor, Pai. Nos faz, ó Senhor, assumir a nossa nova identidade em ti, Jesus. Ah, Senhor, Pai, nós abraçamos a nossa nova identidade em ti nessa manhã. Nós abraçamos, ó Senhor, Pai, o ministério que o Senhor entrega, Senhor, Pai, nas nossas mãos nessa manhã. Ah, Senhor, Pai, nós vamos crescer e não vamos nos deter, Senhor. O mundo vai de mal a pior, Senhor, Pai, as pessoas não se entendem. Mas hoje a nossa casa e o nosso coração, Senhor, a nossa mente se enche de entendimento da Tua palavra, Senhor, para cumprirmos o Teu querer, Senhor, Pai. E, Senhor, Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por essa manhã nesse lugar, por essa manhã, Senhor, Pai, nessa casa, Senhor, por essa manhã de milagres, ó Senhor, por essa manhã de proteção, de esperança, de cura, de poder, de vitória, Senhor, Pai, de manifestação genuína, Senhor, Pai, do Teu poder. E nós para sempre te daremos a honra, a glória em nome de Jesus, ó Senhor. Nós te agradecemos para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém.